Bom, qual que é o link? Que eu acho que isso é um quebra-cabeça para muita gente, né? Por que que da obesidade a gente vai para o diabetes? Logo, por que que a obesidade é um fator de risco? Então a gente pode dizer assim, que uma boa parte dos diabéticos do tipo 2, que é o diabético o diabetes observado no adulto, associado ao estilo de vida, associado a excesso de peso, sim, que é cada vez mais precoce. Então o DM2 antes você começava a rastrear depois dos 50, 60 anos, hoje rastreia depois a partir dos 35. Este ano, a ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, baixou para 35 anos o ponto de partida do rastreio. Eu vou fazer 43, então eu já deveria estar 8 anos rastreando, é o que eu faço, né? Mas pensa, isso começava aos 50. O que está dizendo pra gente? As pessoas estão ficando diabéticas mais cedo. Por quê? Porque o estilo de vida, ele antes afetou as pessoas num contexto em que eles já eram adultos. Agora, esse cenário está presente na janela pós-natal. Por exemplo, você tem 50% da população com sobrepeso, 15%, 18%, 20% da população com obesidade, você já vai nascer exposto ao risco pelo seu pai ou sua mãe ter sobrepeso e obesidade. Cara, esse é um outro assunto. Aí começa, se você pensar isso a médio e longo prazo, vai existir um empilhamento que vai ser bem complicado de lidar a nível de saúde pública. Mas assim, professor, o meu pai tem diabetes tipo 2, né? Até depois, se você quiser dar uma palhinha sobre neuropatia diabética, ele amputou a metade do pé, porque necrosou. Começou, depois se você quiser, mais pra frente, começou o cachorrinho, eu acho, o sapato, não lembro exatamente, fez uma pequena feridinha no dedão dele. Deu um mês, aquele dedão estavam raspando, o dedão ficou parecendo uma uva passa gigante, necrosou, apodreceu. E aí o médico, o cirurgião vascular foi lá ver, já não tinha mais sangue indo pro pé, já tava frio, já não sentia mais nada, teve que cortar o meio do pé. Ele faz uso de insulina, né? Ele faz uso ele usa por muito tempo metformina e usa um outro lá que é bem caro, que eu não lembro exatamente. Mas a glicemia dele provavelmente deve ser descontrolada, né? Ele não mensurava. Provavelmente. Não mensurava. A vez que ele mensurou que quase que deu problema de visão dele, de tão alto que tava em 500. Tem gente que bate 800, 900 miligramas. E aí começa a ter dano vascular, né? O médico falou pra ele, cara, é um milagre tu tá com teus rins bons. É um milagre, porque já era pra tá dando... Ficou muito tempo com insulina alta. Então, assim, o meu pai, ele consumia muito carboidrato. Desinformação, antes mesmo de eu nascer, lá no interior do Rio Grande do Sul, ele tomava 1 litro de Coca-Cola por dia. 1 litro de 2 litros, no caso, né? Uma PET. Então, 2 litros de Coca-Cola. E comia um pudim. Todo dia. Nossa, todo dia isso, cara. Professor. E o almoço dele, o café dele era pão francês, era esse rolê. Aí eu lembro que teve uma época que ele ficou gordinho. Ele tem umas fotos com a cara bem fofinha, digamos assim, e com bastante gordura abdominal, né? E hoje ele é um palito. Depois que parece que a diabetes se instalou, ele começou a perder massa. Como é que funciona esse processo? Provavelmente o galpão dele, você pode voltar aquela metáfora, o galpão dele se expandiu, gerou aquela inflamação, aliado à comida, desenvolveu diabetes. Então vamos para o caso do teu pai aí, eu vou usar racional, né? Como eu não sou clínico, quem é clínico aí estiver me ouvindo, que são endocrinologistas, podem encontrar falhas aqui na minha explicação do ponto de vista de quanto isso é translacional, é aplicado na clínica. E depois a gente volta para o elo da obesidade ou diabetes, que eu acho que realmente muita gente precisa saber. E eu acho que pode ser aqui, porque meu pai estava com sobrepeso. Às vezes eu vou falar do teu pai primeiro para não perder meu raciocínio, porque eu já tentei montar um, né? Então, o que acontece? O teu pai, ele passou por uma etapa de excesso de peso, beleza? Passou. Estilo alimentar, a gente pode, então, assim, contemplar o alimento ultraprocessado, os açúcares refinados, faziam parte do dia a dia, né? Com essa dieta rica em amido, pão, massa, né? E por aí vai. Para ele chegar no contexto de amputação, provavelmente ele teve que ter uma dessensibilização do sistema somatosensorial dele, que envolve a neuropatia. E Wesley, tem que estar com uma descompensação glicêmica absurda. E num longo prazo, tá? Num longo período. Então, o teu pai provavelmente ele desenvolveu o DM2, que é o diabetes mellitus tipo 2, e agora ele está perdendo massa por quê? Porque provavelmente ele está caminhando para uma perda de função pancreática. Então é provável que ele esteja em hipoinsulinemia.
Se avaliar peptídeo C, que é um marcador de função de célula beta, e por que se avalia o peptídeo C? O peptídeo C ele faz parte do pré-hormônio. Esse pré-hormônio, quando ele tem uma hidrólise, né, em 2 aminoácidos, separa o que se chama de peptídeo C, porque ele lembra uma letra C, sobra as 2 cadeias A e B da molécula de insulina. Como a insulina ela tem uma meia-vida de 3 a 5 minutos, o peptídeo C de 20 a 25 minutos. Então, quando você quantifica o peptídeo C, você tem a certeza de que você secretou a insulina. Porque quando você olha só para o peptídeo C, você olhou para uma fração do que era o pró-hormônio, mas o hormônio é a insulina. Só que é equimolar. Para cada insulina, você tem um peptídeo C. Essa se depura mais rápido, essa que se pega uma conservação maior na circulação, então é um marcador mais fidedigno. É um marcador que indica a função pancreática, né? No caso, teoricamente, a dele teria baixa. Tem que estar reduzida. Por quê? O contexto de glicolipotoxicidade, ou seja, o excesso de glicose e o excesso de lipídios, que as pessoas esquecem disso, né? A gente fala de hiperglicemia, mas o diabético ele tem dislipidemia e também excesso de aminoácidos, porque ele está em falta de processo anabólico. Não tem lipogênese, proteogênese, glicogênese regulada. Então tem mais proteólise, lipólise, glicogenólise. E esses lises significam você pegar esses substratos energéticos e disponibilizá-los na corrente sanguínea. E eles são tóxicos em excesso. A glicose em excesso e os ácidos graxos em excesso, né? No caso aí a gente pode falar de dislipidemia no sentido de hipertriacilglicerol, hipercolesterolemia e assim por diante. A glicose em excesso, ela tem um efeito, digamos assim, tentar colocar de uma forma simples, como se fosse um efeito osmótico. A entrada da glicose na célula também pode favorecer entrada de água. Um entumecimento celular também. Então você pode gerar uma lesão estrutural da célula e bioquimicamente falando também, você está com um excesso de atividade, mitocondrial, no limite, na tampa para essas células. Então você começa a ter muita disfunção celular porque você está sobrecarregando demais as células com o substrato energético. Algumas células não têm o GLUT4, que é um transportador que depende da insulina. Então todas as demais células, né, se você pegar as células endoteliais, os neurônios, o que você mais quiser imaginar, vão estar trabalhando com GLUT1, GLUT2, GLUT3. E aí, a glicose não tem limite para ela entrar. E se você tem um contexto em que, no início ali da situação, a insulina está muito alta também, você está fazendo aí, como que eu posso colocar? Pela ação da insulina, um influxo muito grande também desses substratos naquelas células que tem o transportador tipo 4. Né? Então, assim, todas as células, de alguma forma, elas estão recebendo esses substratos. E o que a célula vai fazer para tentar evitar essa sobrecarga? Ela vai entrar em estresse. É o conhecido estresse do retículo endoplasmático, né? Ou uma disfunção mitocondrial. E a célula ela vai tentar criar uma resistência à ação da insulina. Ela vai dizer assim, viu, eu não quero mais substrato aqui, cara, você está me colocando muita energia aqui, eu não sei como oxidar tudo isso, eu não tenho como armazenar isso aqui. Então, dá um tempo aí. Como é que a gente resolve isso? Cortando na torneira, fazendo uma ingestão reduzida. Só que algumas células não têm essa opção. As micro e macropatias, pode ver que normalmente é tecido que não tem GLUT4. E o que está acontecendo? A glicose está chegando. Está chegando. E vai ter um momento de inflexão, que aí é pior ainda. Enquanto você tem insulina endógena trabalhando, você ainda faz um pouco de anabolismo. A hora que ela começa a decair, aí que você controla pouco mesmo a glicemia. Aí fica uma relação inversamente proporcional, né? Você tem menos insulina, você tem mais glicose, mais lipídios. Isso aqui é tóxico para a célula beta. Lesa mais célula beta, menos insulina. E a coisa vai... Né? Então é o caso do teu pai, provavelmente ele vai ter que entrar na insulina